Mas na experiência que eu narrei aqui com os colegas do grupo, eu percebi que na minha memória que eu tenho sobre essa experiência, eu quase não tenho nada de auditivo. Sim. Tanto é que quando eu falo auditivo, eu tive que quase que imaginar e não lembrar, né? Quer dizer, isso, quer dizer, evidente que naquele momento eu ouvi. Graças a Deus, uma audição é perfeita, né? Eu ouvi, mas só que parece que eu não guardei. O que ficou mais forte foi muito mais a parte visual e de sensações, né? Não veio nem comentário o que você estava falando naquele momento? Não é assim, nesse momento hoje não veio nada, não veio nada à mente, não veio nada à mente. Evidente que, não sei quando mais recente, talvez numa situação de eu contar essa história um ano depois da experiência, talvez tivesse isso, mas hoje o que ficou, eu, né, me vi outra vez na cena, vi as coisas coloridas, tal, aquela sensação dentro da narrativa aqui, mas assim, nada, veio assim, nada foi Pelo expressão, foco mas da quase atenção nada neural foi sobre tanto para auditivo. o visual, e talvez para o sinestésico, que Isso, não veio talvez. informação auditiva ali. E aí, evidente que se fosse uma experiência dentro de um show de rock, imagino que seria, né? Quer dizer, então, isso é muito do tipo de experiência, né? O ambiente Sim, influencia o seu foco de atenção. Por sim. mais que, eu sou visual, quebra um dedo para ver se você vai para o visual. Se você continua no visual. Na hora você vai para o sinestésico. Então, óbvio que o ambiente vai influenciar. Muitas vezes, o que falta para a pessoa é vocabulário para descrever a experiência dela em algum dos sentidos. E como é que você desenvolve vocabulário? Você sabe como? Lendo. Não tem outro jeito. O jeito mais fácil de você desenvolver vocabulário é lendo. Não é tendo experiência com as pessoas. Porque, normalmente, quando você tem experiência com as pessoas, o nosso vocabulário é muito enxuto. Quando a gente conversa com as pessoas, com os amigos, etc., normalmente são os mesmos vocabulários que a gente ouve e os mesmos vocabulários que a gente usa. A gente não tem muita flexibilidade de vocabulário quando a gente interage com as pessoas. Mas a gente tem novos vocabulários entrando quando você lê. Então, leitura é o jeito mais eficiente para desenvolver vocabulário, e ter mais vocabulário significa que você consegue explicar a sua experiência com mais riqueza de detalhe. Né? Lembra o enólogo versus Cláudio bebendo vinho. Né? Ô, Nassinha, pode dizer. Ô, Cláudio, tem algum teste, assim, para a gente saber se a gente é mais uma coisa ou mais outra? Ou se eu sou mais sinestésica, tem como eu curar do auditivo, sei lá? É tudo treino, né? É tudo competência. Então, não é que você é visual, auditivo, sinestésico. Você tem, talvez, em algum determinado momento, uma preferência para ter um foco de atenção em uma área e não em outra. Ah, sim. Se mistura, então, diante Se do fato. mistura. Todo mundo usa todos os 5 sentidos. Só que Entendi. tem uma preferência de foco ou uma preferência de vocabulário. Entendi. É Beleza. mais o foco de atenção e o vocabulário que você tem naquela área. Então, se você, por exemplo, desenvolve mais vocabulário, vai que você, puxa, não percebi muito auditivo, lá como o Carlos. E ele desenvolve a competência de desenvolver, ele começa a aprender novos vocabulários relacionados ao auditivo. Ele vai começar a prestar mais atenção auditivamente, e aí as memórias vão ter muito mais informação auditiva. Entendi, bacana. E essa questão que você tentou ligar, storytelling, seria então para qualquer história? Não, porque a gente sempre escuta storytelling da sua própria história, né? Mas assim, profissional, por exemplo. Mas você quis abrir assim para mostrar que essa construção ela pode ser feita, por exemplo, para construir a minha vida profissional, vamos dizer assim. Com certeza. Você pode, inclusive, é um jeito legal para você contar a história da sua empresa, a sua história para as pessoas, ou para contar uma história para alguém ter a sua experiência. Puxa, que Entendi. legal, o Carlos contou uma experiência tão interessante, eu aprendi alguma coisa com a experiência do Carlos. Sim. É como Então, se fosse então uma maneira de construir qualquer história, vamos dizer assim. isso. Quanto mais Entendi. os 5 sentidos você usar, mais rico vai ser. E quando você separa antes de construir, ela vai ficar muito mais rica. Ela vai ter muito mais detalhe. Então, para quem está ouvindo, é muito melhor. Para se colocar na situação. Para vivenciar junto. Obrigada. Imagina.